Durante muito tempo, o skate feminino foi quase invisível. Poucas referências, pouco espaço e pouca voz. Até que uma menina vestida de fada apareceu e mudou o rumo dessa história. SLS Super Crown Champion, Rayssa Leal. Essa não é só a história de uma skatista, é a história de como o skate feminino deixou de ser ignorado e passou a ser impossível de não notar. Antes da Rayssa Leal ser reconhecida mundialmente, ganhar medalhas e virar manchete, o skate feminino já existia, mas quase sempre longe dos holofotes. Mulheres como Elissa Steamer, Vanessa Torres, Letícia Buffoni e várias outras ajudaram muito a impulsionar o skate feminino, mas mesmo assim elas tinham pouco espaço e pouco apoio. Existia talento, existia dedicação, existia história, o que faltava não era capacidade, faltava visibilidade. Faltava alguém que fizesse o mundo inteiro olhar ao mesmo tempo. Foi nesse cenário que a Rayssa Leal apareceu, quase como se fosse obra do destino. A Rayssa não surgiu como promessa, nem como projeto, surgiu como brincadeira, uma criança andando de skate sem pressão, sem imaginar que estava prestes a mudar a história. Júlia Rayssa Mendes Leal nasceu em 4 de janeiro de 2008, em Imperatriz, no Maranhão, e o skate entrou bem cedo na vida dela. A Rayssa nunca gostou de brinquedos convencionais, então com mais ou menos 6 anos de idade, os pais deram um skate para ela. Mas o talento dela só começou a ser notado quando um dia ela andou no skate de um amigo do pai. Um belo dia a gente estava passando pela porta da casa dele, ele estava com o skate no chão, e aí ela pediu para dar uma volta no skate dele, e aí ele ficou com todo o cuidado, porque era menina e tal, né, e nunca tinha visto ela andar, e aí ela subiu em cima do skate dele e começou a remar no meio da rua. E aí ele achou impressionante aquilo e quis que a gente levasse ela para a pista, né, para ela começar a andar de skate. A Rayssa com certeza teve a ascensão mais meteórica na história do skate. Com 6 anos ela estava brincando na rua e com 7 ela já tinha viralizado no mundo inteiro e todo mundo já sabia seu nome. Tudo mudou com um vídeo simples gravado sem pretensão. Nele a Rayssa aparece mandando um heel flip na base vestida de fadinha. A Rayssa estava fantasiada de fada por causa do desfile do dia 7 de setembro. E após o desfile ela queria fazer uma sessão num pico conhecido da cidade. E como ela estava já vestida de fadinha, a gente decidiu trazer ela até aqui, porque o pessoal estava aqui, né? E aí, na segunda vez que ela foi tentar fazer o heel flip, ela conseguiu. A combinação de fantasia e manobra chamou a atenção do Tony Hawk, uma das maiores lendas do skate que decidiu compartilhar esse vídeo para o mundo inteiro. O Tony Hawk compartilhou teu vídeo. Eu falei, mentira, mano, tá mentindo. É verdade, bebê. Aí eu vi, aí eu fiquei chocada. Fiquei muito feliz. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e atravessou fronteiras. A lenda da fadinha do skate começava ali. E sem saber, a Rayssa dava o primeiro passo de uma trajetória que mudaria sua vida. E o skate feminino também. A partir de 2016, a vida da Rayssa mudou de um jeito que ninguém imaginava. O que até então era só brincadeira virou notícia. De repente, aquela menina que tinha acabado de aprender a andar de skate estava aparecendo na TV para o mundo inteiro. A Rayssa conheceu a Letícia Buffoni e o Bob Burnquist, ídolos que antes ela só via pela TV. E o mais impressionante é que em apenas 1 ano andando de skate, a Rayssa já estava conquistando títulos. Ela foi campeã brasileira mirim. Enquanto muitos levam anos para chegar nesse nível, a Rayssa conseguiu em tempo recorde. E isso era só o início da carreira de uma das maiores skatistas da história. Já no começo da carreira, a Rayssa recebia apoio da Stronger Trucks, talvez a primeira marca que acreditou no potencial dela muito antes dela aparecer na mídia. A Stronger percebeu que ela era diferente logo cedo. A evolução era absurda e só com 7 anos de idade ela andava que nem adulto. Muita base, confiança e execuções impecáveis. Dava a impressão que em apenas uma sessão ela evoluía há alguns anos. Com o passar dos anos, a evolução da Rayssa ficou cada vez mais evidente. E em 2019, só com 11 anos de idade, a Rayssa foi mostrar esse talento pelas competições ao redor do mundo. E obviamente ela não decepcionou. Ganhou o Fahrenheit na França,
ganhou Street League em Los Angeles e ficou entre as 5 primeiras em várias competições. A fadinha aos poucos estava se afirmando na cena. O nome crescia e o respeito também. Sem alarde, aos poucos ela deixava de ser vista como um talento precoce para virar uma referência no skate. Durante a pandemia, enquanto o mundo parava, a Raíssa continuou. Sem campeonatos, sem holofotes, só treinos. O tempo fora das competições não passou em branco. Quando as competições voltaram, ela voltou diferente, mais calma, mais madura e mais precisa. Em 2021, aos 13 anos de idade, a Raíssa chega nas Olimpíadas com postura, linhas limpas, manobras escolhidas com inteligência e uma atuação impecável. Ela não parecia estreante, parecia alguém que sabia exatamente onde estava. Isso lhe rendeu uma prata com sabor de ouro. E após as Olimpíadas veio um marco importante. A Raíssa foi anunciada oficialmente pela April Skateboards, marca do Shane O'Neill. O Shane foi muito inteligente, a marca ganhou muita mídia por causa da Raíssa e era o início de um dos times mais fortes da cena. A partir desse período pós-pandemia, a Raíssa virou a estrela do skate feminino. Virou pro pela April Skateboards, ganhava campeonato atrás de campeonato e, na pior das hipóteses, pegava um segundo ou terceiro lugar. E o impacto dela ia muito além das pistas. A Raíssa virou um fenômeno fora do skate também. Milhões de seguidores, campanhas publicitárias, patrocínios e presença constante na mídia. A fadinha de Imperatriz começava a viver uma rotina de celebridade, sem nunca deixar o skate de lado. Nesse período a Raíssa já estava mandando umas manobras diferentes e eu vi que ela faz muitas sessões com o Felipe Mota. Os dois são muito próximos e com certeza andar com ele influenciou muito a evolução técnica dela. E algo que chama muito a minha atenção é o estilo da Raíssa. Um estilo muito leve, parece que ela não faz força para andar e com certeza um leigo que assiste a Raíssa deve pensar que é muito fácil andar de skate. Em 2024 a Raíssa chega nas Olimpíadas de Paris como a grande favorita. Pressão máxima e expectativa global. Ela mesma disse que durante o evento estava muito nervosa, mas mesmo assim teve uma ótima atuação e voltou para casa com um bronze. Após as Olimpíadas, a Raíssa entra em uma nova fase. Em 2025 ela já não carrega mais o peso da surpresa, nem da promessa, carrega o peso da história. Muito jovem, porém com uma bagagem que muitos não constroem em uma vida inteira. As competições continuaram, ela continuava ganhando, ela andava na rua, filmava para videopartes, mas agora existia algo mais, controle e maturidade. Ela já não precisava provar nada para ninguém. Cada aparição, cada volta é menos sobre vencer, é mais sobre permanecer no topo. Hoje a Raíssa Leal é mais do que medalhas. Ela é uma celebridade mundial, embaixadora da Louis Vuitton, tem seu próprio Dunk SB, tem uma pista particular, é referência, é porta de entrada e é o primeiro chip de muitas meninas. Uma skatista que cresceu diante do mundo e mesmo assim nunca deixou o skate para trás. Talvez o maior feito da Raíssa não esteja nos pódios, mas no fato de que depois dela o skate nunca mais foi o mesmo. Da terra do nunca.